Bom dia, turma. Professor Abdias. Vamos fazer a correção aqui da última avaliação quinzenal, que é sobre concentração comum, certo? Está aqui a impressão do formulário que vocês fizeram, certo? Agora em maio, né? Na última semana vocês fizeram isso. Então, bora lá, vamos trabalhar aqui, né? Primeiro, uma solução foi preparada dissolvendo-se. Eu sempre peço que vocês façam a leitura anotando os dados, né? Então, dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio. Esse 4 gramas de cloreto de sódio é a nossa massa do soluto. 4 gramas, certo? Em 2 litros de água. Esse 2 litros de água é o volume do meu solvente. 2 litros. Aí ele diz assim, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, então quer dizer que a adição dessas 4 gramas de cloreto de sódio não influenciou o volume do meu solvente e ele permaneceu sendo 2 litros. Então, o volume do solvente, nesse caso, é também o volume da solução, certo? E aí a gente não vai precisar de trabalhar, nesse caso aqui, com o volume do solvente. Então, a gente já apaga ele e já coloca esse volume da solução aqui para cima. O volume da minha solução, que ele diz isso, né? O volume da solução é esse. Então, você não vai precisar se preocupar com o volume do solvente, a não ser que em alguma situação ele não desce esse volume daqui, certo, da solução, e aí você precisaria arredondar esse volume do solvente, dizer que ele é o volume da solução, mas aí nesse caso não é necessário, né, que ele já disse. Então ele pergunta qual é a concentração. Vamos lá? Fórmula da concentração comum, massa do soluto dividido pelo volume em litros, certo? Nesse caso aqui vai ser em litros que ele deu, né? Aí eu tenho 4 gramas dividido pelo quê? Pelos 2 litros, que é o volume da solução. O resultado vai ser o que, professor? 2 gramas por litro. A alternativa correta está aqui, certo? Então, jogo rápido. Vamos para a próxima daqui. Aí ele ficou meio descasado lá no formulário, porque eu testei uma coisa e não deu certo, mas enfim, é só você ler essa parte aqui que você entende o que ele quer que você faça. Aqui é aquele exercício que a gente fazia antigamente de complete as lacunas, né? Eu tenho aqui 2 lacunas para serem preenchidas, que é essa daqui, complete os tracinhos com o texto, né? E aí você vai escolher qual vai ser a pareia aqui que vai completar corretamente aquilo lá, né? A gente já pode fazer um joguinho aqui de quem faz vestibular, né? Não sei se vestibular se faz assim ainda, mas na minha época era desse jeito. Ó. Ele diz, ó, é uma solução que apresenta a concentração de 80 gramas por litro, apresenta tracinho gramas de soluto por litro de solução. Então, não tem pode ir. Ele já está dizendo que a concentração é de 80 gramas por litro. Eu já posso aqui despencar e acabar passando traço aqui em cima de uma ruma dessas coisas aqui. Já a partir disso, veja, porque ele tem 80 gramas em 1 litro de solução. É isso que a concentração diz, né? Então veja, ele tem 80 gramas, ele apresenta uma certa massa de soluto por 1 litro de solução, né? Então já está dado aqui a primeira lacuna, ela vai ser preenchida com esse 80. Então vem aqui e eu olho, olha, tem 80? Tem aqui 80, olha. Aqui tem 8 gramas, então esse não vale. Aqui tem 0,8 gramas, esse não vale. Aqui tem 80, mas é miligrama, esse não vale. Aqui tem 800 gramas e esse não vale. Então quem é que fica só aqui? Olha, esse daqui não vale, esse aqui não vale, esse daqui não vale e esse daqui não vale. Então a alternativa correta eu já tenho sem precisar analisar o resto da questão. Eu já ganho tempo já na resolução dessa questão. Vou resolver outra, ganho tempo no vestibular, saio mais cedo para ir tomar uma Coca-Cola. Então aí só para seguir aqui para explicar o restante como é que seria, né? Então a gente já sabe que esse primeiro aqui é 80 gramas, então o segundo vai ser 800, né? Ele diz aqui que tem 10 litros desta solução, então nesses 10 litros devem existir quantos gramas de soluto? Ora, isso é bem simples, certo? Vamos apagar aqui as outras coisas para sobrar espaço, né? E aqui eu tenho a minha concentração que eu apaguei, né? Apagar logo tudo, para ficar tudo limpinho. A gente já sabe que a alternativa correta é essa daqui, mas agora vamos fazer. A concentração é essa, certo? Então ele deu a concentração, ele deu o volume de 10 litros, ó, então o volume da solução é
10 litros e ele quer saber qual é a massa de soluto que tem nesses 10 litros. Então, a massa de soluto eu não sei, certo? Bota aqui interrogação. Você viu aqui que a fórmula da concentração, ela é essa. Então, o que, é que a gente tem que fazer na questão é procurar exatamente entender aonde estão esses dados aqui. Ele vai dar 2 dados desse e vai pedir um. Nesse caso, ele deu a concentração, deu o volume da solução e está pedindo a massa do soluto, né? Então, eu vou ter que rearranjar essa fórmula daqui para deixar a massa do soluto isolada, né? E como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse V, que está aqui dividindo a massa do soluto, e vou passar para cá para multiplicar a concentração. Então, vai ficar V vezes C igual a massa do soluto, que é a mesma coisa que massa do soluto igual a V vezes C. E agora eu vou responder. Qual é a concentração que eu tenho? Eita, eu fiz um risco aqui. Apaga o risco. Qual é a concentração que eu tenho que ele deu? Aí você pega, vem aqui para cima, 80 gramas por litro, né? Então, a minha massa do soluto nesses 10 litros de solução é assim. A massa de soluto nesses 10 litros de solução vai ser multiplicado pelo quê? Pela minha concentração, que é de 80 o quê? Gramas por litro. Agora bota esse litro embaixo, né? Aí aqui eu venho para aqui e faço o que agora? Agora a gente vai e corta esse litro daqui com esse litro de baixo. Quem sobra é o grama. E o que eu estou procurando é massa, então é lógico que sobre a unidade grama, né? Então vai ficar 10 vezes 80, que vai dar o que, professor? 800 gramas, que confirma a nossa teoria de que era a primeira questão. Então, 80 gramas e 800 gramas, o que é lógico, porque em um litro você vai ter 80, então em 10 litros você vai ter 800, né? Então, aí, respondida essa daqui. Aqui, nessa folha não tem mais nenhuma, tem um aqui. Aí, bora lá então. O lápis. Um técnico de laboratório, que nem eu digo, laboratório preparou uma solução de ácido sulfúrico, componente daquela solução de bateria, e ele misturou 33 gramas desse ácido em 200 ml de água. Então eu já tenho aqui, ó, a massa do soluto, 36 gramas, e eu tenho aqui o volume do meu solvente, que é a água, né? O volume do meu solvente é de 200 mililitros, mas aí vamos continuar, porque a gente não trabalha com o volume do solvente, e sim com o volume da solução, né? Aí com extremo cuidado para não se machucar, lentamente, sob agitação em uma capela para puxar os gases tóxicos com o exaustor. Aí ele foi e finalizou, né, a solução com um volume de 220 mililitros. Então esse volume que eu vou botar agora é o volume da solução, que ele terminou em 220 mililitros. Aí ele pergunta qual é a concentração em grama por litro dessa solução. E agora a gente vê que a gente tem 2 volumes, tem o volume do solvente e o volume da solução. Claro, porque o volume do solvente, né, adicionado esses 33 gramas do ácido, que é o soluto, fechou num volume final de 220 mililitros. Nesse caso aqui, esses 33 gramas aqui de soluto, ele aumentou o volume, aqui o volume final, né, de 200, né, para 220 volume de solução. Então eu vou utilizar esses 220 ao invés de usar os 200, né? Se esses 33 gramas de soluto fosse muito pequeno e não influenciasse, esse volume final da solução seria basicamente o mesmo volume do solvente, que é esse V2 aqui de 200, mas não foi isso que aconteceu. Aí a gente tem um volume de soluto que influencia no volume final, né? Então eu vou utilizar nesse caso esse volume aqui para fazer a minha conta, e esse não sendo necessário. Só que ele quer que esse volume seja em litro, né? Ele fala aqui em cima que a concentração em grama por litro, ele pergunta qual é. Como eu tenho aqui em mililitro, então eu não posso fazer a conta diretamente por 220. Eu tenho que pegar esses 220 aqui, né? E tenho que converter ele para litro. E como é que eu faço isso, professor? É simples, olha, você vai pegar e vai multiplicar esse 220 por um fator 220
mililitro. Eu preciso sumir com esse mililitro e aparecer com a unidade litro, né? Então eu boto o litro em cima e boto o mililitro aqui embaixo para poder cortar, né? Eu corto esse com esse, pronto, soma e fica o litro no final. E agora, litro e mililitro. Qual é a equivalência entre litro e mililitro? Um litro é igual a 1000 mililitros. Agora eu procedo aqui com o meu corte, a resolução do meu probleminha. Cortei aqui, o final vai dar litro, que é o que eu quero. 220 vezes 1 vai dar 220, dividido pelo 1000 que está aqui embaixo, né? Litro. Aí como resultado eu vou ter 0,220 litro, certo? Agora eu posso fazer a minha conta, né? Agora eu tenho que pegar os dados lá em cima, que agora 33 gramas é a massa do soluto. Vamos lá então, agora a minha concentração em grama por litro, concentração é isso aqui, né? E aí eu vou ter igual a massa do soluto, 33 gramas. Esses 33 gramas vai ser dividido por volume em litro. E aí eu tenho concentração igual, para não perder tempo, cadê a calculadora? Calculadora grandona. Eu não sei lidar com essas coisas aqui, né? Aqui eu vou ter 33 dividido por 0,220 e aí 150 vai ser o resultado. Então agora eu vou chegar aqui e vou botar o meu resultado. 150 o que, professor? Gramas por litro. Não entendi. Grama dividido por litro, certo? Então a alternativa correta vai ser qual? Que, vamos lá, 150, que vai ser essa daqui. 150. Pronto, terminei essa. Vamos ver aqui se tem uma outra coisa aqui para fazer. Outra questão aqui. Aqui não tem outra questão. Então aqui vai ser aqui. Pronto. Essa daqui do leite. Vou ter que diminuir aqui o zoom. Não vai ficar ruim para enxergar. Tem que deixar assim, senão vai ficar ruim para enxergar. Aqui ele vai contar uma história. Quando tem essas coisas aqui, você não pode se desesperar. Você tem que fazer o seguinte: você tem que procurar interpretar primeiro, né, todas as coisas, tabelas, gráficos que tenham, figuras que existam, interpretar os seus elementos. Então ele está dizendo o seguinte: que ele foi fazer leite, né? Foi fazer um copo de leite. E ele foi fazer 200 mililitros de leite. Um copinho com 200 mililitros. Para isso, ele utilizou 200 mililitros não, ele utilizou água suficiente para completar esses 200 mililitros, né? Aí, porque no final das contas, o copo de leite vai ser um copo de leite de 200 mililitros. Para isso, ele utilizou uma certa massa de leite em pó. E que massa é essa que ele utilizou? No rótulo do pacote de leite vai ter o seguinte: para você fazer um copo de 200 mililitros, você vai utilizar 2 colheres de sopa bem cheia, que vai ser equivalente a 30 gramas. Então, para você fazer esse copo de 200 mililitros de leite, você vai colocar 30 gramas dentro do copo, vai completar com água até completar os 200 mililitros e vai mexer, certo? Quando você terminar, você vai ter o seu copo de 200 mililitros de leite, mas para isso você utilizou 30 gramas do leite em pó. A questão é a seguinte, que ele vai perguntar qual é, aqui calcule a concentração em massa, que é em grama por litro, no caso, de proteínas nesse copo de 200 mililitros. Então ele quer saber qual é a concentração de proteínas nesse copo de leite. Qual é, professor, a concentração de proteínas nesse copo de leite, né? Ora, é 30 gramas por 200 mililitros? Não, as 30 gramas é de leite, certo? Ele quer saber as proteínas que tem dentro dessa 30 gramas. Aí você vai consultar o rótulo e você vai ver que existe nessa massa 30% de proteína. Então, nesse leite, 30% é de proteína. Então, o que você vai ter que fazer? Se você colocou 30 gramas de leite em pó, você tem que saber quanto é as proteínas, que é 30%. Né? Sim, professor, aí como é que faz? Vamos lá, né? Que 30 gramas é a quantidade de leite, né? Vezes o que? 30 gramas por 100
né? Você já ouviu falar que porcentagem é isso? É um número dividido por 100? Se você nunca ouviu, fica sabendo agora. Então aqui eu tenho 30%, certo? 30 gramas vezes 30% vai dar o quê? Para começar, eu vou cortar esse G com esse G. Então eu fico com 30 gramas vezes o que, professor? 30%. Esses 30% é a mesma coisa que 0,30, certo? Então eu vou fazer o que, professor? Eu vou multiplicar agora aqui. Aqui não dá para fazer até de cabeça, ó. Porque veja, 3 vezes 3 vai dar 9, né? E aí, como não é 3 vezes 3, é 30 vezes 30, vou ter que botar esse 0 e esse 0 aqui. Técnicas de fazer conta de cabeça. Pronto. E aí, 30 vezes 30 dá 900, dividido por 100. Bota aqui o 100, né? E agora eu posso cortar esse 0, que é o 0 da unidade, com esse 0, né? E esse que é da dezena, com esse 0 aqui, que são equivalentes. Então, eu vou ter 9 dividido por 1. O resultado vai ser que 30% de 30 gramas vai dar 9 gramas. Pronto, fiz a minha conta. Né? Tá feita a conta? Não, ainda falta, né? Ainda falta o que, professor? Calcular a concentração. Porque esses 9 gramas daí, nada mais é do que a massa do soluto. Lembrando que o meu soluto são as proteínas. Professor, só tem proteína de soluto? Não, também tem as outras substâncias, né? Os outros 70% do pó do leite, né? Que também são outros solutos que vai estar ali compondo aquela mistura, né? Na verdade, não é nenhuma solução. A gente vai trabalhar a concentração de proteínas dentro do leite, mas não admitindo que esse leite é uma solução, né? Ele é um outro tipo de mistura, não é uma solução, mas dá para a gente calcular a concentração mesmo assim. E aí ele diz o seguinte, olha, o volume final da minha suposta solução, que leite não é uma solução, né, é de 200 mililitros, certo? Mas, professor, ele quer que você calcule a concentração em grama por litro e não em grama por mililitro. Ora, vejam só, eu não já fiz aqui uma conversão, já fiz aqui um cálculo do percentual de proteína que tem no leite. Agora eu vou fazer a conversão desses 200 mililitros aqui para litro, né? Então eu vou precisar mais uma vez usar aquele mesmo artifício de pegar o volume em mililitro, multiplicar para um traço, botar o mililitro que eu quero que suma embaixo e botar o litro em cima. E escrever a equivalência. 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. E aí eu posso sumir com esse mililitro e ficar só com o litro. Mas para isso eu vou ter que fazer a minha conta de 200 vezes 1, que vai dar 200, dividido pelo 1000, que está ali embaixo, que vai me dar como resultado o quê? 0,200, o quê? O que sobrou das unidades, que é o litro. Pronto, resolvi o meu problema. Certo? E agora, professor, agora sim eu vou calcular a minha concentração. A minha concentração de proteínas dentro dessa minha mistura que eu chamo de solução, mas eu não posso chamar de solução. Então a concentração é essa daqui, né? Você já sabe. Vou pegar as 9 gramas, que é a massa do meu soluto, que é a proteína, que é o que importa, e vou dividir por 200, 0,200. A minha concentração vai ser quanto? O povo está me chamando aqui no WhatsApp, mas eu não vou atender, porque quem trabalha não fica de brincadeira no WhatsApp, assim como quem estuda não fica de brincadeira no WhatsApp. Eu vou pegar aqui e vou dividir aqui só de brincadeira esse 9 gramas por 0,200, o que vai me dar 45, e aí eu tenho a minha resposta, certo? A concentração de proteínas naquele copo de leite vai ser 45 gramas por litro, para litro. Professor, isso é confuso demais. Como é que eu tenho 30 gramas de pó e eu vou ter 45 gramas? É a concentração, gente. A concentração é para 1 litro. Você não vai beber 1 litro de leite, você vai beber 200 mililitros, que é menor do que 1 litro, certo? Então, a lógica é essa. Então, vamos pegar aqui para marcar aqui a alternativa correta, é 45 gramas por litro. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, o bom é que você pode voltar, deixa a pergunta lá onde for, onde você preferir, no privado ou então no diário de bordo, que a gente faz o possível para responder. Mais uma. Essa daqui vai ser fácil, vai ser bem ligeira, mas talvez eu precise fazer uma conversãozinha daquelas. São 20 gramas de sal de cozinha. Então eu já tenho o que, professor? A massa do soluto, 20 gramas.
Qual será o volume da solução? Veja, ele não deu o volume da solução, ele perguntou qual é. Volume da solução, não sei qual é. Sabendo-se que a concentração é essa, ele deu a concentração, ele não quer saber qual é a concentração, ele já deu ela. Olha, é 0,5 gramas por litro a concentração. E ele quer saber qual é o volume. Professor, como é que eu faço isso? Gente, só você pegar e observe o seguinte, que a historinha toda, ela conta o que é que você vai fazer com os termos da fórmula. Certo? O que é que você faz com os termos da fórmula? É isso, ele quer saber qual é o volume de uma solução que tem 20 gramas de soluto e 0,05 gramas por litro de concentração. Então, como eu quero achar quem é o V, eu vou ter que isolar o V. Então vai ficar V vezes C sobre... não, é igual a massa do soluto. Está isolado V? Não. Então tem que passar a concentração aqui para o segundo membro e vai ficar desse jeito. Pronto, agora o V está isolado, eu posso encontrar. Quem é o V? O V é a massa do soluto, que é 20 gramas, dividido pela concentração, que é 0,5 gramas. E aí, quando fica assim, eu gosto sempre de colocar para baixo. Aqui. Ó, vou botar o litro aqui para baixo, porque aí eu vou cortar esse G com esse G e esse L vai passar para cima. E vai ficar assim, ó. 20 dividido por 0,05, o quê? Litro, que é a unidade de volume, né, que é o que eu estou procurando. Então, V vai ser igual a quanto? Agora eu vou pegar minha calculadora para não perder tempo, né? Eu vou fazer aqui 20 dividido por 0,05 e deu 400. Então, o resultado foi 400 litros. Não esqueça da unidade de medida, que eu tiro nota se você não acertar a unidade de medida. Reduzo ponto. Deixa eu ver aqui. Alternativa correta, 400 litros é o volume. Vamos para o próximo, que já foi 45. Agora eu vou para onde? Acabou? Chega que eu estou perdido. Outro aqui. Eu acho que terminou. Vamos começar aqui de novo para ver. Melhor reduzir aqui para ver as questões. Pronto, tem uma questão, duas questões. Aqui eu tenho mais uma questão para respondida. Aqui eu tenho mais duas que estão respondidas. E aqui eu não sei o que foi que eu fiz aqui. Sim, tudo bem. É isso aí. Então acabou. Eu tive doente essa semana, por isso que está tudo meio atrasado, meio embolado, certo? Mas não se preocupe, não, o professor está bem. Um abraço. Qualquer dúvida, arruma um jeito de falar comigo.